A Federação Espírita de Sergipe apresenta no 10º Congresso Espírita Jorge Elahá, com o tema A felicidade não está em mim, está em nós, o amor e a interdependência na evolução. Boa tarde para todos nós. Primeiramente, quero render as minhas homenagens ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, que no dia 13 de maio deste ano retornou à pátria espiritual. E certamente o trabalho que hoje fazemos em termos de divulgação do Espiritismo seria muito diferente se ele não tivesse concedido do seu tempo tantas décadas para a divulgação do movimento, não só no Brasil, como fora dele. Então, antes de qualquer coisa, é importante nós relembrarmos aqueles que nos precederam na tarefa de divulgação da mensagem espírita. O Livro dos Espíritos, em 5 oportunidades diferentes, na questão chamada questão 1015, questão 1121, questão 115, questão 121, questão 133, questão 634 e na questão 1008 nos apresentaria, na verdade, o mesmo conceito 5 vezes. Porque nessas 5 questões é que o Espiritismo vai nos informar que nós somos criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal. Somos desprovidos de experiências que façam com que nós tenhamos conhecimento sobre as coisas. Mas à medida em que nós nos aprofundamos no entendimento de que nós somos criados simples e ignorantes e despidos de todo o saber, de toda a compreensão, de todas as coisas, nós também nos perguntamos da mesma forma: o que, na verdade, então, o nosso Criador estabeleceu como estratégia para que a gente conseguisse se desenvolver? Porque, evidentemente, há de existir um instrumento do qual Deus se vale para que a gente saia da ignorância e da simplicidade e avance para que nós sejamos hoje o que somos. E qual foi o instrumento do qual Deus se utilizou? Qual é a ferramenta da qual Ele se vale para que nós consigamos sair dessa nossa condição de ignorância e alcancemos a condição de plenitude em termos de conhecimento espiritual? Isso, a questão 120 nos responde quando Kardec nos diz que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades a partir da experiência. Sim, Regina, não é, na verdade, através do mal que nós evoluímos. Allan Kardec pergunta na questão 120 se o espírito precisa passar pela fieira do mal para chegar ao bem. E os espíritos dizem: pela fieira do mal, não, mas precisa passar pela fieira da ignorância, ou seja, nós precisamos de experiências para desenvolver as nossas potencialidades. Nós precisamos de sermos defrontados com os desafios da vida para que nós sejamos capazes de alcançar esta condição extraordinária de crescimento espiritual. Então, nos conta a doutrina espírita, Gustavo, que a gente é criado simples e ignorante e que a gente evolui através da experiência. Mas há um terceiro elemento muito importante no entendimento do crescimento das criaturas. O terceiro elemento essencial para o entendimento da vida é a compreensão de que nós somos criados simples e ignorantes, evoluímos através da experiência e temos como destino o quê? Para onde nós vamos? Qual é o resultado do nosso processo evolutivo? Ana Carla Anjos,
qual é o resultado que o espírito vai ter depois dessa longa senda de caminhada, trilhando nas sendas da experiência. E é exatamente no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte da obra, no capítulo 7º, no Código Penal da Vida Futura, no artigo 2º do Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec vai nos oferecer o resultado do processo evolutivo, aonde a obra espírita vai nos dizer que o resultado do processo evolutivo da criatura humana é a felicidade. Sim, nós somos criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal. Andamos pela trilha da experiência, desenvolvendo a cada desafio, a cada oportunidade, a cada novo momento de desenvolvimento das nossas experiências, novas potencialidades, novas virtudes, Ilenói. Novos valores. E o destino de todos nós nesse longo processo de desenvolvimento é nós alcançarmos a felicidade. Eu acho isso tão extraordinário, tão consolador, tão maravilhoso, nós sabermos que todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Não somente nós que estamos aqui, mas os outros a quem nós amamos e que se equivocam. Às vezes nós temos um filho que traz uma história difícil, de quedas, de enganos, e você poder saber que o seu filho, por maior que seja o equívoco que ele possa estar cometendo, ou que ele já tenha cometido, todos nós temos esse encontro com a felicidade no término das nossas jornadas. É maravilhoso demais saber disso. Saber que não há nenhum espírito em todo o universo infinito que não terá como resultado do seu processo evolutivo a felicidade. E aí a gente encontra um quarto elemento muito importante nesse mecanismo do processo evolutivo. Porque não basta saber a nossa origem, não basta saber a estratégia, não basta saber o destino, mas uma dúvida se impõe sobre isso na hora em que nós começamos a interpretar essas questões. Como pode a doutrina espírita asseverar que todos nós seremos felizes se nós somos tão cheios de erro? Onde nós podemos ter a certeza que o nosso processo evolutivo inquestionavelmente irá nos levar no rumo da felicidade? Não poderá haver um espírito que venha a negar esse princípio, a não alcançar esta condição? E os espíritos dizem não. Todos os espíritos caminham para a felicidade. Como você me prova isso? Como que você pode me provar que todos nós caminhamos para a felicidade? A resposta para esta questão está no Livro dos Espíritos, na pergunta número 621, que todos nós conhecemos. Onde está escrita a lei de Deus? Na própria consciência. Ora, isto nos significa dizer que quando Deus criou a cada um de nós, da mesma maneira que um autor, quando cria um quadro, ele assina o quadro no canto para dizer que ele é o autor, Deus, quando criou cada um de nós, ele assinou a sua obra. E a assinatura de Deus dentro de cada um de nós é sua lei. A lei de Deus está presente dentro das nossas consciências. E por este motivo, todos estamos fadados à felicidade. A lei de Deus que está em nós vai desabrochando progressivamente e nos alertando sobre os nossos equívocos, sobre os nossos acertos, vai acenando para nós quando nós acertamos
e vai sinalizando para as nossas almas quando nós escorregamos por algum motivo e enveredamos por um caminho equivocado. Então, a grande garantia que a gente tem de que a felicidade é o destino de todos nós é a capacidade de entendermos que Deus, o soberano Senhor, colocou nas nossas almas a sua lei, que vai desabrochando progressivamente e nos impulsionando na direção do progresso. Mas há um quinto e último ponto desse processo de entendimento do mecanismo da vida, que é uma coisa muito interessante, porque nós podemos dizer assim: tá, mas tudo bem, já que todos nós temos um encontro marcado com a felicidade, isto é um fato, já que nos diz a doutrina espírita que somos criados sempre ignorantes, evoluímos pela experiência e iremos para a felicidade, a lei de Deus está dentro de nós, todos nós seremos felizes. Ora, se tudo isso é verdade, e se é verdade, Maranduba, que Deus é bom, uma pergunta se impõe, que é uma pergunta lógica. Se o nosso destino é a felicidade, ninguém vai escapar disso, e Deus é bom, por que Ele não nos dá um vale dessa felicidade logo agora? Já vai ser todo mundo feliz mesmo? Antecipa, papai, me dá um pouco. 20% de felicidade já estava bom. Por que, Cidinha Mota? Por que Deus não nos antecipa? A razão pela qual nós não conseguimos ter essa antecipação, qual é? Porque Ele poderia nos antecipar, poxa vida, já vai ser feliz mesmo, dá um vale logo, adianta um pouquinho, vai entregar amanhã, entrega hoje logo um pouquinho. Mas não funciona assim. No livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, no prefácio da obra, ali, na introdução, na verdade, da obra, Joana faz um comentário muito interessante. Ela diz que a felicidade, ela é uma conquista. A felicidade, Maurício, é uma conquista. Então, se a felicidade é uma conquista, eu tenho que conquistar esta felicidade. É certo que todo mundo irá a ela, mas ela terá que ser buscada. Nós teremos que buscar, que conquistar esta felicidade. E a questão 614 de O Livro dos Espíritos, aquela que abre a terceira parte da obra, as chamadas leis morais, diz para nós o seguinte, que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que deve deixar de fazer. E o mais importante, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então nós não fomos criados para o sofrimento, não. Nós fomos criados simples e ignorantes, para evoluir pela experiência, com a lei de Deus dentro de nós. Mas o nosso equívoco, o nosso afastamento da lei de Deus, promove em nós o sofrimento. Então, de onde vem o processo de sofrimento da criatura humana? Do nosso deliberado afastamento dos interesses de seguir a lei de Deus. Então é mais ou menos assim. Por que Deus não antecipa a felicidade? Porque a felicidade, Carol, ela é resultado do amor. É impossível ser feliz sem amar. É por isso que o Criador não pode antecipar a felicidade para nenhum de nós. Porque a felicidade é a característica resultante da vivência do amor. Se eu não vivo o amor, automaticamente eu já sou infeliz. Se eu odeio, guardo mágoa, não perdoo, tenho ressentimento, desejo de vingança, tenho o coração pesado, tenho ódio de todo mundo,
Ai, Senhor, me dá um pouquinho de... Como que vai, gente? Não existe felicidade aonde o ódio mora, aonde existe desamor, violência, raiva. Não há possibilidade de existir felicidade. A felicidade está reservada para os corações que amam. Então, a lógica da lei de causa e efeito é a seguinte: Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu a experiência para evoluir, o destino é a felicidade. E o alcance desta felicidade está condicionado ao amor que se vive. Quanto mais eu vou me despindo dos sentimentos contrários à lei de Deus, automaticamente mais feliz eu vou me tornando. Quanto menos imperfeições eu tenho, mais próximo da felicidade eu me torno. É o que diz o artigo 1º do Código Penal da Vida Futura. Quanto mais nos aproximamos da lei de Deus, mais feliz nós somos. Quanto mais imperfeições nós temos, automaticamente mais o espírito sofre. É por isso que a gente não pode pegar um vale. Não dá para pegar um vale, porque o vale não tem sentido, porque é pelo amor que eu sinto que eu sou mais feliz ou menos feliz. É porque aqui não tem ninguém que tenha mágoa, nem tenha ódio de ninguém. Se tivesse, vocês entenderiam. Mas perguntem para quem tem mágoa ou para quem tem ódio. Quando esta pessoa que tem mágoa e tem ódio, quando ela perdoa, ela diz: nossa, parece que eu tirei um peso das minhas costas. A pessoa está tão acostumada a carregar aquele peso nas costas que ela nem sente que aquilo pesa, ela nem sente mais. Ela está carregando aquele peso, carregando, e nem percebe o quanto que ela está pesada. E ela não tem condição de ser feliz porque ela não dorme direito, ela não acorda direito, ela vive com raiva, ela dá coice em todo mundo, ela se incomoda dentro de casa, ela briga no trabalho, ela reclama até no trânsito. Então, a pessoa vive um processo de perturbação, por quê? Aonde o amor ainda não fez morada, Dinho, não tem condição de ter felicidade. É uma condição obrigatória. Não é possível ser feliz sem amar. Não é possível. Nós não podemos viver a possibilidade do desenvolvimento das nossas almas se nós não promovermos o processo de transformação dos nossos corações. Só que, ao contrário do que a gente possa pensar, esta mensagem do amor, ela está na Terra há muito tempo, gente. Ela não é nova. Ela não é nova. Existem muitas pessoas que dizem: não, a mensagem do amor chegou quando Jesus veio à Terra. Não, é verdade. Quando ele veio, ele trouxe uma mensagem muito forte, é verdade. Mas nós não podemos dizer que antes de Jesus, nada de amor. Depois de Jesus, tudo de amor. Não. O Cristo planetário, aquele a quem nós chamamos de Jesus, ele está por trás de toda a história da humanidade, desde o seu princípio, desde o primórdio, desde as primeiras expressões das nossas condições humanas do planeta. O Cristo já movimentava a chegada do amor à Terra. O Cristo vem trazendo desde a formação do planeta, trabalhou a formação, o desenvolvimento, os primeiros seres vivos, a evolução das espécies. Quando chegou no ser humano, bem, agora que chegou aqui, nós vamos trazer os conhecimentos espirituais que vão ajudar a humanidade a se libertar desse processo de sofrimento. Então, nós vamos perceber que, desde o princípio, mensagens voltadas para o amor foram oferecidas pela humanidade ao longo do tempo. A diferença é que essas mensagens, elas não eram universais, elas não eram para todo mundo, elas vieram para um grupo pequeno de pessoas. E houve grandes homens ao longo da história da humanidade que nos trouxeram conhecimentos incríveis espirituais em épocas bastante remotas. Nós temos, por exemplo, a figura de Krishna, que ofereceu para nós
um conhecimento muito grande sobre o amor numa obra chamada Bhagavad Gita. Ele nos trouxe conhecimentos incríveis. O Krishna trouxe conhecimentos fantásticos, mas não só ele. Nós tivemos outros autores espirituais desse mesmo período, como, por exemplo, o Buda, que viveu 600 anos antes do nascimento de Jesus. O Krishna é bem mais antigo, é 3.200 anos, é bem mais remoto. Mas Krishna, Buda, trouxeram informações sobre o amor incríveis. E não só eles, outros também trouxeram. No Egito Antigo, a gente teve um outro personagem também muito importante, Hermes. Hermes, se você lê o que Hermes escreveu, você tem a sensação de que Hermes estava lendo o livro dos Espíritos. É tão nítido o pensamento de Hermes sobre a lei de causa e efeito que é impressionante. A mesma coisa você vai encontrar em outros pensadores, como Sócrates. Sócrates também trouxe interessantes ensinamentos. Pitágoras também trouxe muitas informações muito preciosas. Muito preciosas. A Cabala também. Na Cabala nós também estudamos todas. Então, todas essas verdades, elas também falavam do amor. Todos esses homens falavam do amor. O Cristo também falava do amor. E o governador planetário, quando percebia que estava o momento maduro, ele mandava um desses homens, ele era o artífice de todo esse trabalho. Então ele encaminhava ele mandava. E esses homens vinham trazendo seus conhecimentos, que era como se fosse luz para o mundo. Eles chegavam e ensinavam as suas verdades. Passava um tempo, outro deles vinha e ensinava novas verdades. E assim, a cada momento na história, essas luzes diferentes aportaram no planeta a mando do Cristo, que mandava os seus emissários para pregarem o amor em cada etapa e lugar do nosso planeta. Maurício, é verdade. É o amor. Toda a luz, todo amor é como se fosse uma nova luz. E essa luz toda ela vem de Jesus. É fato. Toda a luz vem de Jesus e esta luz é o amor que foi trazido por esses homens todos. Mas há uma curiosidade desses homens todos. Todos eles pregaram para seus discípulos. Krishna pregou para o príncipe Arjuna. Pregou para o príncipe Arjuna, esse aí. Buda pregou para seus discípulos. Sócrates pregou para seus discípulos. Pitágoras pregou para seus discípulos. E a cabala judaica também foi entregue para os discípulos. Nenhum desses homens incríveis teve um trabalho de apresentação de sua mensagem para público como o Cristo teve. Então há umas diferenças muito significativas na mensagem de Jesus. A primeira é que ele prega para a multidão. Ele não escolhe, ele não tem só os discípulos para pregar. Ele faz sermões para a multidão, para os excluídos, para os miseráveis. E isso é muito diferente, isso é muito transformador.
Todos esses homens foram incríveis, todos eles, não vou nem repetir o nome, todos eles foram incríveis, todos, mas só um chamou Deus de Pai. Pode procurar, nenhum deles chamou, só Jesus chamou de Pai. Todos falavam da imortalidade da alma, mas só um voltou. Nós não temos notícia de que os outros teriam aparecido para seus discípulos após o seu processo de desencarnação. Então há uma singularidade muito grande na forma como Jesus trouxe a sua mensagem, na forma como ele apresentou esse trabalho para a humanidade, revolucionando tudo isso. A grande revolução que Jesus produziu na história da humanidade foi a maneira como ele reapresentou o sentido da adoração. Porque antes do Cristo, a forma como os homens analisavam a questão da adoração era uma relação vertical. O que Jesus encontrou quando chegou aqui? Uma relação vertical. O homem se conecta ao divino através da sua fé. Então, havia uma relação muito forte entre a adoração e a conexão do homem com Deus ou com os deuses, pouco importa, mas havia uma conexão muito forte, direto da criatura com o Criador. Mas, nesse período anterior a Jesus, a importância do próximo era quase nenhuma. E a gente vai encontrar muitas religiões anteriores a Jesus, que o objetivo era conectar o homem a Deus. Agora, se para que eu conectasse o homem a Deus, Chico Leite, eu tivesse que matar alguém, não tem problema. Não tem problema. O que me importa é me conectar ao meu Senhor. E quantas vezes na história, antes de Jesus, em nome dos meus deuses ou de um Deus só, nós matamos pessoas achando que isso seria a forma perfeita de nós alcançarmos a salvação. Esse foi o modelo que a nossa sociedade teve até a chegada de Jesus. Quando Jesus aparece na nossa história, ocorre uma mudança neste cenário. Porque Jesus vai oferecer para nós uma coisa muito importante, que é o próximo. Nós não tínhamos informação do quanto o próximo era importante para nós. A gente até sabia que existe o próximo, tem que amar o próximo. O livro de Moisés, o Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amai o próximo como a si mesmo. Estava lá. Mas não era como Jesus ofereceu. A maneira como Jesus nos apresenta a questão do próximo é muito diferente. O próximo é uma coisa fundamental na mensagem de Jesus. De tal sorte que não tem sentido a mensagem do Cristo sem a percepção de que o próximo existe. É como se Jesus tivesse juntado duas peças e dito: tudo bem, você vai se conectar ao sagrado, mas antes você vai atravessar o próximo. Se você não alcançar o próximo primeiro, você não chega a Deus. Não faz sentido na história do cristianismo nascente você falar de adoração sem uma conexão do homem com o próximo. Vejam a história do cristianismo nascente, aonde os romanos entravam nas catacumbas, pegavam os cristãos e levavam para as arenas e os torturavam, matavam. Na semana seguinte, os cristãos estavam na mesma catacumba fazendo as mesmas coisas. Não há notícia de que os cristãos tenham se rebelado e dito: vamos criar um grupo armado para matar os romanos na porta da catacumba. A gente vai ficar aqui na porta da catacumba. Quando eles vierem, a gente mata os romanos para continuar orando. Não fez sentido, não fazia sentido. Então veja que a mensagem cristã, ela era de tal modo apoiada
na ideia da existência do próximo, que não era possível chegar até Deus sem passar primeiro pelo próximo. E foi lindo isso. Nós tivemos um período maravilhoso em que isso aconteceu. Só que depois de um período dentro da história do cristianismo, isso não vai mais acontecer. Essa relação do homem com o próximo, ela vai enfraquecer durante o período da Idade Média. Nós vamos perceber que essa preocupação com o outro, essa preocupação com o semelhante, ela desaparece. A gente vai ter uma forma de religião muito mais voltada para os aspectos litúrgicos. E é o período em que, em nome de Deus, a gente mata pessoas. Em nome de Jesus, a gente promove guerras, fogueiras. E nós vamos promover uma ruptura, uma quebra. E aí, o braço daquilo que a gente poderia dizer que seria o braço do próximo desaparece. E o cristianismo volta a ser uma religião igual às outras. Uma religião que só tinha ritualística, só tinha o aspecto exterior. Porque em nome de Deus a gente voltava a matar, torturar, fazer uma série de coisas que não fazia sentido. Então a humanidade, mesmo já tendo conhecido Jesus, se afastou barbaramente da mensagem original que a gente deveria ter. Nós chegamos a ter um cristianismo muito parecido com todas aquelas doutrinas anteriores do Cristo, que tinham aquelas oferendas aos deuses quando venciam guerras. Nós voltamos a fazer isso dentro da história do cristianismo. E por quê? Porque somos as mesmas almas do passado. Somos os mesmos espíritos do ontem, que vivemos esse modelo de religiosidade distante de uma vivência do amor. Não vivemos isso. E aí acabamos avançando pela Idade Média, pela Idade Moderna, defendendo um modelo de cristianismo completamente divorciado do pensamento de Jesus. Isso foi tão grave que chegou um momento em que este conhecimento começou a ser questionado. Essa mesma religião que já não tinha mais o outro braço, ela começou a ser questionada. E quando nós chegamos no século XIX, esta mesma doutrina cristã também foi quebrada. Foi a primeira vez na história que a humanidade decidiu caminhar sem nenhuma referência espiritual. Nós decidimos que nós não queríamos nem Deus de uma forma, nem Deus da outra. E foi ali, nesse momento, que nós tivemos a infeliz ideia de achar que nós caminharíamos melhor sem Deus. O amor perdeu a sua força. As relações do homem com o próximo haviam enfraquecido fortemente. E as relações do homem com o Criador também foram destruídas. A fé ficou completamente abalada. As ideias do que fosse, na verdade, a busca espiritual, como que desapareceu. Nós poderíamos ter nos perdido nessa hora. Se o Cristo planetário não tivesse nos trazido a possibilidade do conhecimento da mensagem espírita, talvez nós tivéssemos perdido o sentido das nossas vidas. Mas quando a doutrina espírita nos chegou, quando nós tivemos a possibilidade de entender que existiam as comunicações mediúnicas, que aquilo de fato era real, que os espíritos realmente se comunicavam com os homens, que existia de maneira verdadeira uma conexão entre Deus e os homens, que os agentes dos fenômenos mediúnicos, que o Paulo Frutuoso estava falando para nós hoje de manhã, quando nós descobrimos que esse processo era verdadeiro, nós começamos a restaurar a compreensão da questão da espiritualidade. A espiritualidade do homem poderia ser restaurada
na medida em que nós tivéssemos a chance de compreender que sim, que o espiritual existe, que nós poderíamos restaurar as compreensões espirituais que a gente tinha. Só que, em breve tempo, Allan Kardec chegaria neste cenário e faria uma interpretação em que essa espiritualidade estava cheia de rituais, ela estava cheia de práticas. Então o que faz Kardec? Pega aquela compreensão espiritual que se tinha e lança fora a parte dos rituais para ficar só com a essência. Aquilo era adereço. O que me importa é só a essência. E nós restauramos uma conexão com o divino, sem rituais, sem paramentos, sem liturgias, para conectar. Não, agora eu entendo, sim, existe espírito, mas não naquele sentido teológico do passado. Uma maneira muito diferente a gente iria encontrar agora. Sim, é verdade. E Kardec, analisando essas coisas, também viu um cristianismo partido, quebrado, e percebeu que esse cristianismo partido, quebrado, destruído e humilhado, estava assim exatamente por algumas crenças que o cristianismo havia desenvolvido. O que faz Kardec? Retira o excesso, os aspectos da deificação do Cristo e reconstrói uma mensagem muito semelhante àquela do cristianismo, restaurando os dois braços da mensagem original, fazendo sentido a expressão que diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Sim, ele estava morto, só revive-se aquilo que está morto. E o cristianismo havia sido combatido fortemente no período do chamado momento do século XIX, e agora era necessário que nós tivéssemos a possibilidade de entender como as coisas se estabeleciam para restaurar um cristianismo novo, despido dos rituais, despido dos paramentos, dos sacerdócios, das sacralizações, das deificações, para encontrar uma conexão com o divino que obrigatoriamente passa pelo próximo. Aqui nós encontraríamos que fora da caridade não há salvação. Mas a conexão do religar e do homem a Deus não precisaria mais dos aspectos litúrgicos do homem. E nós vamos encontrar na mensagem cristã a sua possibilidade de revivescência através do comportamento daquilo que o Espiritismo nos oferece. Quando Herculano Pires, na obra O Espírito e o Tempo, diz que o Espiritismo é a renascença do cristianismo, faz todo sentido, porque antes da renascença a arte estava morta. E o Espiritismo vem então levantar o conhecimento espiritual tão importante para todos nós. E se é verdade que a proposta da doutrina espírita é restaurar o cristianismo na sua originalidade, é porque nele está prevista a conexão do homem com o próximo. Assim como não tem sentido falarmos em cristianismo sem o próximo, também não há sentido, Zé Aparecido, em se falar em espiritismo sem o outro. Esse espiritismo que a pessoa quer estudar para se elevar sozinho não tem sentido. É uma proposta equivocada no sentido da compreensão do que seja a mensagem espírita. Nós já cometemos esses equívocos de pegarmos a mensagem espírita e colocarmos esse conhecimento como se ele fosse um adorno intelectual. Como se nós nos justificássemos apenas pelo conhecimento que essa doutrina possui. Hoje de manhã, Maranduba estava mostrando para nós a questão 982, que fala que não é necessário crer na manifestação dos espíritos, nem fazer fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura, que o que garante a boa sorte é o bem, não importa de que doutrina seja, mas o importa é que nós nos vejamos como verdadeiros irmãos. Este é o sentido de todas as coisas, para que se quebrem todas as possíveis barreiras
que existem entre nós, na nossa sociedade, no nosso ambiente familiar. A doutrina espírita é como se você tirasse o véu dos nossos olhos para descobrir, cara, eu não vou sozinho, não existe sozinho, ninguém vai só, nós vamos juntos, coletivamente. O livro Paulo e Estevão traz uma passagem interessante a esse respeito, quando nós encontramos o momento no qual Paulo de Tarso, junto com Barnabé, estão viajando junto com o sobrinho de Barnabé, João Marcos. O menino adolescente está irritado, não quer fazer as tarefas de casa, está incomodado, briga, não aceita. Paulo tenta fazer um pouco das tarefas para desobrigá-lo de tudo, mesmo assim está de mau humor. É quando Paulo diz: o garoto não poderá seguir conosco, vamos ter que devolvê-lo para a mãe dele. E aí eles se organizam para que o garoto pegue o barco e volte para a casa da mãe, Maria Marcos. E nessa hora Paulo tem uma conversa com ele. Paulo diz assim: quero falar uma coisa com você. E ele diz: nós caminhamos em fila para Jesus, um segurando na mão do outro. Não largue a mão de ninguém, porque se você soltar-se do nosso grupo, sozinho você não vai. Você terá que esperar um outro grupo ao qual você vai se ligar para que você caminhe para o Cristo. Então aproveite a oportunidade e não desperdice, Fátima. Não desperdice a oportunidade. Se você, na verdade, percebe que você participa de um grupo espírita, que você participa de uma atividade qualquer, com outras pessoas, largue. Nós não vamos sozinhos, nós só vamos juntos. Se em casa a gente tem dificuldade, não abandone os compromissos para trás. Não pense que a gente vai evoluir fechando uma porta. Não, eu vou fechar essa porta e aí eu vou evoluir, vou largar de falar porque eles atrapalham a minha evolução. Nossas famílias podem ser difíceis, é verdade, mas lá estão as experiências que eu preciso para que eu desabroche as virtudes que eu ainda não tenho. Às vezes nós achamos que a gente vem para o centro espírita, vai estudar, vai conhecer, nossa, aí eu tenho conhecimento intelectual, eu tenho conhecimento de tudo, conhecimento moral, que vai ser lindo. Gente, é uma ilusão. Nem mesmo quando a gente estuda a parábola no centro espírita, isso não é conhecimento moral. Não é. Nem quando a gente se senta no centro espírita para discutir sobre assuntos relativos à moral, isso não é conhecimento moral. Conhecimento moral é no dia a dia, nas coisas silenciosas que acontecem dentro de casa. Então, na hora que a gente estiver nos nossos grandes desafios familiares, não pensemos que a gente vai se elevar porque nós somos melhores do que os outros. Pensemos que todos nós nos precisamos para que a gente caminhe juntos. Nós não vamos voar porque temos asas. Os nossos conhecimentos, sejam eles quais forem, não vão nos dar as asas para voar, porque não é o conhecimento espiritual que garante a felicidade na vida futura. O que garante a felicidade na vida futura é o bem. É a maneira como eu trato em casa o meu idoso, a minha criança que tem dificuldade, que é atípica. É como eu lido com os conflitos familiares de um filho difícil, que usa droga, uma filha problemática. É aí que está o meu grande despertar. Experiências que nós não podemos deixar passar, porque é nessas oportunidades silenciosas que estão os nossos processos de crescimento. Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem: no meu planejamento espiritual eu tinha que ser médico, eu tinha que ser isso, eu tinha que fazer não sei o quê, ter um doutorado em química. É verdade, isso tem sentido, mas isso não significa dizer que o meu planejamento real seja esse. O nosso planejamento real só tem uma palavra, que é amar, não tem outra. A gente tem muito equívoco com relação a isso. Às vezes as pessoas dizem assim: não, fulano cumpriu toda a programação.
Olha, ele era para ser médico, foi, ele era para ele casar com essa mulher, casou, ele era para ter essas filhas, ele teve, era para ele ser servidor público, ele foi, era para ele trabalhar 40 anos como servidor público, ele trabalhou, era para ele desencarnar trabalhando, e o miserável desencarnou trabalhando. Então ele cumpriu 100% da programação. Talvez não. Realmente, se for olhar do lado de fora, ele cumpriu tudo, mas e do lado de dentro? Porque ele pode ter uma história bem complicada. Ele pode ter escolhido a profissão de médico para ganhar dinheiro. Ele pode ter feito uma vida diferente, roubando as provas da faculdade para poder passar, colar, comprando as pessoas. Casou com a mulher para dar o golpe do baú. Teve as 3 filhas com ela, e elas não falam com ele. Ele trabalha no serviço público desde jovem, porque toda vez que ele abre uma clínica, ela fecha, porque ele é muito estúpido. Ele é grosseiro com os pacientes, ele joga as coisas de cima da mesa nas pessoas que vão na sala dele, trata mal as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, humilha todo mundo. E aí, com 40 anos, ele não quis se aposentar para não perder salário. Só por isso. E um dia teve uma crise de ódio na sala e teve um infarto em cima da mesa. Aí você vai dizer que esse cara cumpriu a programação? Tirou 0, gente. Mesmo por mais que tenha feito tudo do lado de fora, faltou o quê? Faltou alma. Só tinha asa, mas não tinha alma, não voa. Não é o conhecimento que nos faz alçar voo. É o verdadeiro sentimento de amor no fundo das nossas almas. Naquelas atividades silenciosas que ninguém nos vê. Esse é o cristianismo que o Espiritismo restaura. Não é um cristianismo de visibilidade, de nós sermos visíveis ao mundo, nossa, fulano. Não. O que nos mede como verdadeiros cristãos é o que fazemos silenciosamente. Quando para chegarmos a Deus, nós passamos pelo próximo necessariamente. Observemos Alcione, do livro Renúncia. Alcione não fez grandes obras, não fez grandes coisas. E por que é um espírito tão grandioso? A única coisa que Alcione se dedicou foi a família, gente. A família. Mas ela se dedicou de uma maneira integral, renunciando a tudo para alcançar o objetivo. Não é um espírito que se possa dizer, nossa, fez um trabalho imenso. Não fez, mas amou de uma forma intensa. É isso que nos dá alma. É a gente descobrir que sozinho nós não vamos. A gente só vai se for todo mundo junto, se nós olharmos em derredor de nós e dissermos, eu estou nesta família, então é aqui que eu vou trabalhar. Ainda que eu não consiga que os outros mudem as suas histórias de vida, o que importa é que eu aproveite e modifique a minha indiferença, o meu desamor, a forma como eu muitas vezes me comporto diante dos outros. O que importa é que eu aproveite as experiências que a vida me dá. Que eu saia melhor, que eu vença a minha indiferença, que eu vença o meu desamor, a minha mágoa, meu ressentimento. Isso é que importa. É esse o objetivo. Saber que o amor não está em mim, na verdade. Que o amor está em nós. É nessa relação coletiva que nós nos desenvolvemos. Ilusão acharmos que será sozinhos, caminhando apenas com o nosso interesse de crescer espiritualmente, sem olhar para os que estão à nossa volta, que nós iremos fazer. Lembremos de João Marcos, nós caminhamos em fila para Jesus. Se você se desgarra do grupo, você vai ter que esperar um outro grupo ao qual você vai ter que se ligar, porque sozinho a gente não vai. A gente só vai coletivamente. A sociedade de hoje está passando por uma série de dificuldades, Regina Mercadantes. Está passando por uma série de dores, e a gente nem percebe as dores que a nossa sociedade está vivendo. E está passando da hora de nós descobrirmos a imperiosa necessidade de nós observarmos o mundo como sendo um lugar onde a gente precisa desenvolver os nossos sentimentos da melhor maneira possível.
Muita gente me perguntou quando eu cheguei se a Sâmia não tinha vindo. A Sâmia não veio, mas eu trouxe um pedaço da Sâmia para vocês. E aí, Regina Mercadante, está com você, por favor. Vai. Te oferto o meu mundo qual lar para te abrigar, com respeito profundo à perda do teu lar. Te oferto a minha cor e o tom do meu falar, e a história do que sou me oferto a te ensinar. Te abro minhas fronteiras, aceito os filhos teus, e a gratidão que expressas em preces a teu Deus. Aceito a tua cor e a dor em tuas feições, teu culto e teu fervor, as tuas tradições. Te aceito em minhas ruas num só sobreviver, com tua amargura a cada amanhecer. Aceito tua saudade do mundo que perdeste, do tudo que deixaste na guerra onde morreste. Te aceito como estás, me aceita como sou, pois só teremos paz sendo irmãos na dor. Uma boa tarde para todos e que Deus nos abençoe. Até uma próxima.